Olá alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleice e esse é o nosso terceiro vídeo sobre matemática financeira. Nele nós vamos abordar os conceitos de juros. Nós vamos entender que existem dois tipos de juros básicos, o simples e o composto. Vamos entender aqui. Primeiro nós temos o juro simples, que é o juro mais comum e informal, porém não é o mais usual, não é o que a gente está submetido pelas instituições financeiras. O que é basicamente o juro simples? É um juro onde o valor do juro é calculado sempre sem alteração do montante. O montante é sempre o mesmo, ou seja, o que é montante? O seu valor. É como se você emprestasse R$ 100 para alguém e todo mês essa pessoa pagasse um juro sobre os R$ 100. Conforme o tempo vai passando, o juro continua sendo sobre os R$ 100. Vamos ver esse exemplo. Simone fez uma aplicação no valor de R$ 1.000 durante 7 meses. A taxa de juros de 0,65% ao mês. Então vamos lá. Primeiro vamos entender. O valor que você tem inicial e aplica é o capital. É o capital que você tem, que a gente sempre representará por C. Neste caso, ele é de R$ 1.000, então é o valor inicial aplicado. O valor final que você terá é o que a gente chama de montante. Então, montante é o que você tem, é o capital mais os juros. Vamos colocar aqui, o capital mais juros, tá ok? E juros é o que a gente calcula. A taxa, você tem a taxa que a gente já conhece, que é o I, que neste caso ela é representada, vamos colocar aqui, a taxa é representada por I, e neste caso ela é 0,65% ao mês. Veja que esse número, embora seja um número com vírgula, é o valor dos juros ainda tem que ser convertido. Então isso é 0,65 dividido por 100, e quando você dividir isso, você vai ver que vai dar 0,0065. Então essa é a taxa mensal. A M quer dizer ao mês. Esse dinheiro foi emprestado por 7 meses. Então o tempo da aplicação, o tempo T, é de 7 meses. Como é que eu faço para calcular os juros? Os juros eu tenho que descobrir quanto essa taxa representa no meu capital. Então, se eu quero saber os juros, vai ser 0,0065 vezes o capital que eu tinha, que era de R$ 1.000. Então, eu vou saber qual é o juro aplicado no meu capital. Então, eu vou pegar aqui a nossa calculadora. Então, olha só, deixa eu colocar ela de lado aqui. 0,0065 vezes 1.000. Então, todo mês esse juro vai me dar 6,50. 6,50. Agora, se eu pegar esse 6,50 e multiplicar pelo tempo, ou seja, 6,50 vezes o tempo, que é 7, no final eu vou ter o valor que eu vou receber em 7 meses de juros. Então, vai dar 45,50. Então, R$ 1.000 aplicados durante 7 meses a essa taxa de 0,65% ao mês vai me dar um juro total de R$ 45.000,50. Qual é o meu montante final? Então, o meu montante final vai ser igual o capital mais os juros, ou seja, o meu montante será o capital, que é R$ 1.000, mais os 45,50 dos juros. Então eu terei um montante de R$ 1.045,50. Então esse é meu valor. Então você já percebeu que para eu calcular os juros, eu pego a seguinte relação: os juros é o resultado do capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? Se eu pegar esse valor de J, que é o que determina os juros, e substituir nessa equação do montante, eu posso criar uma equação que vai me dar ao mesmo tempo já todo esse valor calculado. Vamos fazer ela aqui. O montante é igual ao capital mais os juros. Nós sabemos então que o montante vai ser igual
O capital mais quem é os juros? Os juros, como está dito aqui, é o capital vezes a taxa vezes o tempo. O capital vezes a taxa vezes o tempo. Trazendo para cá, desta forma, como eu tenho o C repetindo aqui e o C repetindo aqui, eu vou colocar o C em evidência. O montante será o capital que multiplica quem? C dividido por C aqui vai dar 1. É 1 mais o C dividido por C dá 1. Fica esse valor. 1 vezes I vezes T. Então, o montante pode ser calculado diretamente, se for no juro simples, multiplicando o capital 1 mais a taxa vezes o tempo. Vamos fazer o exemplo? Vamos ver com o nosso exemplo como isso fica. Então, o montante será igual o capital, que era R$1.000, vezes 1 mais a taxa, que é 0,0065, vezes o tempo, que é 7. Logo, o nosso montante será... Vamos pegar a calculadora para fazer essa conta. Deixa eu limpar aqui. Então, R$1.000, que multiplica, como tem um parênteses, eu vou abrir um parênteses, 1 mais 0,0065, vezes o tempo, que é 7, fecha o parênteses. Dá um enter, olha lá, 1.045,50. Então, o montante é 1.045,50. Então, se você adotar esta equação matemática que a gente acabou de fazer, você vai encontrar um montante de uma aplicação de juros simples em qualquer período de tempo. Recapitulando, ou você pega primeiro em conta quanto é a porcentagem, né, dos juros calculados sobre o valor, depois multiplica pelo tempo e depois soma-se ao capital. Você pode fazer dessas várias formas, ou você pode usar a fórmula imediatamente, que ela vai encontrar logo o resultado. Esse juro não é o juro que a gente é praticado pelos bancos nem pelas instituições financeiras. O juro que é praticado pelos bancos e instituições financeiras é o juro composto. Por quê? Ele sempre considera como período um mês. Então, aplica-se o juro naquele mês, monta-se o montante final e aí, se você deixar por mais um mês, ele aplica novamente. Veja só, quando você contrata esse tipo de serviço, o novo juro ele é calculado em cima do montante e do juro anterior. Então, por isso que é um juro composto, que a gente fala que é o juro sobre os juros. É o que a gente, semelhante ao que a gente já vinha estudando, dos acréscimos sucessivos. Eles seguem o mesmo padrão, com a única diferença que a taxa não muda com o passar do tempo. A taxa é a mesma. Olha só esse exemplo. Thalita aplicou R$ 2.580, então o capital a gente sabe que é R$ 2.580. Há uma taxa de juros compostos de 3%, então a taxa é de 3%. 3% é 3 dividido por 100 e isso vai dar 0,03. Na hora que você fizer a divisão aí, você vai encontrar este valor. Então, por quanto tempo ela aplicou? Por 3 meses. Então, T é igual a 3 meses. Então, a taxa também está ao mês e o tempo foi de 3 meses. Quanto é que é o montante desta aplicação? Vamos fazer isso primeiramente pela forma que a gente aprendeu passada, que é a forma de acréscimos sucessivos. Nós aprendemos lá que o P é igual ao P0, né, que multiplica 1 mais a taxa 1 vezes 1 mais a taxa 2 vezes 1 mais a taxa 3, certo? Então, isso a gente aprendeu na aula passada, no vídeo passado. Então, esse P aqui, que é o produto final, que é o nosso montante, na verdade, ele será o P0 faz parte do valor inicial da aplicação. 2.580 vezes 1 mais a primeira taxa, 0,03, vezes 1 mais a segunda taxa, que é a mesma, 0,03, vezes 1 mais a terceira vez que a taxa foi aplicada, 0,03.
Então, o produto final disso tudo será 2.580 vezes as seguintes taxas. 1 mais 0,03 é 1,03 vezes 1 mais 0,03 é 1,03 vezes 1 mais 0,03 é 1,03. Então, multiplicando isso na calculadora, teremos, deixa eu limpar, 2.580 vezes 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03. Vamos chegar ao resultado de 2.819,23,566. 2.819,23,566. Como aprendemos, nós vamos ficar apenas com duas casas depois da vírgula. Esses são eliminados. Aqui é 5, mas ele tem continuidade, então vai acrescentar mais um nesse 3 aqui. Então, o P final vai ser 2819,24. 2.819,24 centavos. Agora vamos observar um pouco. O nosso P, é claro que nós já conhecemos que é o nosso montante. O nosso P0, é claro que é o nosso capital. Agora observe, 1 mais I, 1, I mais I2, 1 mais I3. Se você observar o que aconteceu aqui, ó, você tem um produto repetido do mesmo número. E isso repetiu quantas vezes? 3. Por quê? Porque o tempo de aplicação da taxa foi 3 meses. Se fosse mais um mês, nós teríamos mais uma parcela, e seria 4. Então, isso aqui é o tempo se repetindo, né? Nenhum somado com a taxa. E a taxa é a mesma. Então, um produto, uma multiplicação de números de bases iguais, a gente aprendeu lá na nossa escolinha, na educação básica, quando eu tinha, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2. Isso poderia ser simplificado como sendo 2 elevado a 3. É a potência. É uma maneira simplificada de fazer multiplicações sucessivas do mesmo número. Então, aqui a gente pode dizer que 1 mais a taxa está sendo elevada ao tempo. Por quê? Porque a quantidade de vezes que for o t é a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a base por ela mesma. Então, eu posso simplesmente usar essa fórmula direta, em vez de fazer o passo a passo. Olha só como ficaria. Se a gente usasse ela aqui, vou mudar a cor. Vamos lá. Montante é igual capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, o montante será o capital, que é 2.580 vezes 1 mais a taxa, que é 0,03, elevado ao tempo, que é 3. Vou abaixar essa linha. Então, nosso montante será igual a 2.580 vezes 1 mais 0,03 é 1,03 elevado a 3. Vamos então à nossa calculadora descobrir quanto dá esse valor. Deixa eu limpar. Então, eu tenho 2.580 vezes 1,03 elevado a 3. Será igual? Olha só, é o mesmo valor que eu tinha encontrado antes. 2.819,23566. Como este aqui vai ser retirado e ele é maior que 5, então fica 2.819,24. Então, você também tem esta forma de atalho. Resumindo, o que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu o juros simples. Se eu tiver juros simples, qual é o juros simples? Aquele que é aplicado sobre o mesmo capital sem nunca alterar o capital. Para encontrá-lo, eu tenho a fórmula que o montante será o capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Porque o capital ele não é reincidido na multiplicação. Os juros compostos
Juros compostos. Que juros é esse? É aquele onde o capital entra no recálculo dos juros. É o juro dos bancos e do cartão de crédito, etc. Ele vai ser o montante, vai ser o resultado do capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Veja que é muito semelhante à forma. Aqui é 1 mais a taxa, só que o tempo multiplica a taxa. Aqui é 1 mais a taxa, só que o tempo está elevado na somatória. E essa é a diferença básica entre os dois tipos de juros. Vocês vão ver nas próximas videoaulas o quanto essa diferença é significativa. Mas por aqui era isso. Pratique, revise quantas vezes for necessário, faça, simule outras aplicações e confira e veja a diferença. A gente se vê na próxima aula. Valeu!